Pois é, gente, e começamos a edição do TH Mais Notícias de hoje falando mais uma vez sobre imprudência no trânsito, casos de acidentes que infelizmente resultam em morte. E tanto que o motorista de um carro de luxo, ele acabou sendo preso em flagrante após se envolver em um acidente e matar duas pessoas. Isso aconteceu em uma rodovia em São José do Rio Preto. E segundo a polícia, o que agrava ainda mais essa história é que este motorista deste carro estaria dirigindo bêbado. Deixa eu conversar aqui então com o repórter Lucas Piccolo, que vai trazer as informações e contar como foi esse acidente. Lucas, boa tarde. Oi, Rodolfo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa. Esse acidente aconteceu na rodovia Washington Luiz, ali no trecho, na altura de São José do Rio Preto. Foi um acidente, então, entre esse carro que era conduzido, por esse motorista e também uma moto que tinham dois ocupantes, Nessa moto, então, estavam uma mulher de 29 anos e um jovem de 24 anos. Os dois, infelizmente, com o impacto da batida, acabaram não resistindo aos ferimentos e tiveram as mortes, confirmadas ainda ali no local do acidente na rodovia Washington Luiz. Segundo então o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local, identificaram a cena ali do acidente e conseguiram conversar com o motorista, com o condutor desse carro de luxo. E segundo ainda o boletim de ocorrência, os policiais teriam percebido realmente que ele estava com sinais de embriaguez. Foi feito então o teste de bafômetro, que acusou ali 0,71 miligramas por litro, 0,71 de teor alcoólico. Lembrando que o limite permitido para não ser considerado um crime é de 0,33. A partir disso, então, já é considerado crime, a pessoa é presa em flagrante. Nesse caso, então, esse condutor, esse motorista, estava quase com o dobro, do limite permitido pela legislação aqui do nosso país. Ele, inclusive, conseguiu passar algumas informações ainda, segundo os policiais, e segundo, então, a polícia, esse condutor bêbado teria dito que realmente, estava embriagado e estaria também em alta velocidade ali naquele trecho da rodovia, estaria atrás da moto e não teria visto, então, o veículo da frente, E também ele alegou que a moto estava com as luzes apagadas, por isso, então, acabou batendo na traseira desse veículo. Foi um impacto muito forte, na rodovia, os dois veículos ali em alta velocidade e os dois ocupantes, então, dessa motocicleta acabaram morrendo ainda no local dos fatos. E esse homem, então, o condutor que estava bêbado durante esse acidente, ele foi preso em flagrante, segue à disposição da justiça. Essa questão da embriaguez, você diminui o reflexo do motorista na direção e é difícil, até trazer alguma justificativa em relação a isso. O fato é que ele acabou provocando esse acidente que resultou na morte de duas pessoas que não tinham nada a ver com a bebedeira dele. Agora, Lucas, em Guzolândia teve um outro acidente também com morte e a bebida também pode ter sido uma das causas aí para esse acidente. Explica pra gente, por favor. Esse outro acidente em Guzolândia foi na rodovia Feliciano Salles Cunha, também, um trecho ali de rodovia, ou seja, o limite de velocidade também acima, de dentro da cidade, por exemplo, e foram dois veículos também. Na verdade, nesse caso, foi um carro e também uma caminhonete. O carro estava atrás da caminhonete e, segundo então informações da polícia rodoviária, esse carro tentou a ultrapassagem. Era um carro conduzido também por uma pessoa que fez o teste do bafômetro, que acusou, o uso, o consumo de bebida alcoólica, e aí nessa ultrapassagem, segundo também o que foi investigado, um animal teria tentado atravessar a pista. O condutor do carro, então, que estava bêbado, teria tentado desviar do veículo, perdeu o controle, esse carro ficou atravessado na rodovia. Foi quando, então, o condutor da caminhonete, não conseguiu frear, acabou batendo na lateral desse carro. Dentro do carro tinham 3 pessoas. Esse condutor, uma pessoa também no banco do passageiro, esses dois tiveram ferimentos, precisaram ser levados, inclusive, para a Santa Casa, ali de uma cidade da região, mas, então, uma pessoa que estava no banco de trás desse veículo, um idoso de 67 anos, ele acabou morrendo, também foi socorrido com vida, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu então vítima desse acidente. Dentro do caminhão tinham 2 pessoas, e o condutor, inclusive, desse caminhão, dessa caminhonete, na verdade, segundo informações da polícia, ele não estava bêbado, fez o teste de bafômetro que deu negativo, mas ele também não tinha ali a CNH legalizada, não tinha permissão para estar dirigindo, foi autuado também. Esse acidente fatal também vitimou essa pessoa, esse idoso de 67 anos, e a embriaguez ao volante também envolvida nesse caso, Rodolfo. É muito difícil, Lucas? A gente sempre alerta essa questão de dirigir depois de ter usado bebida alcoólica. Gente, vai beber,
passa a bola, passa o volante para outra pessoa. Não dá simplesmente para correr o risco de se envolver em um acidente, o pior, né? Acabar prejudicando aí outras famílias, acidente grave, de repente acidentes que acabam com lesões também muito sérias. Então é importante, vai dirigir, tenha consciência, não vai cometer nenhum tipo de loucura não, porque daí isso pode ser algo muito trágico e fatal, como foram esses casos que a gente tem mostrado aqui. Lucas, obrigado por enquanto pelas suas informações. Já já você volta com mais detalhes. E lembrando que o pessoal de casa quiser participar, também comentar, aqui em cima ó, tem esse QR Code, tem também o nosso WhatsApp para você mandar a mensagem sempre que quiser. Ô Mel, e a gente sai dessa questão das fatalidades envolvendo o trânsito para a fatalidade envolvendo muitas vezes até mesmo machismo, né? A gente pode até dizer assim.